que é giro, porque estas coisas. Estas coisas vão surgindo, vão mandando e vão surgindo. E é assim, eu começo a falar deste projeto, depois o Queiroga falar um bocadinho aqui sobre o urbano, sobre este nosso encontro, este cruzar de coisas, depois chegamos à conclusão de que afinal ainda havia mais coisas que nos ligavam e tudo. Eu, a ler o urbano, né, na pandemia, depois da pandemia, e a vida toda vai lendo coisas e vai lendo o urbano, e o urbano tem alguns livros de viagens que se podem classificar de viagens, né? Aqueles livros de Florença a Nova Iorque, os cadernos da Europa, não sei o quê, ele escreveu uma série de coisas das viagens que fez e dos lugares que visitou. E curiosamente, numa das bibliografias dele, e não todas, o que é curioso, em algumas bibliografias aparece um livrinho que se chama Santiago de Compostela e noutras não aparece. E eu, quando vi este livrinho, quando vi que o Urbano tinha um livro sobre Santiago de Compostela, parti do pressuposto que era um livro de viagens e queria falar da cidade de Santiago de Compostela. Como Compostela é uma cidade que eu fotografei bastante e tinha algumas fotografias e tinha interesse em fazer um livro de fotografia sobre Santiago, queria, à semelhança do que já fiz noutros projetos, arranjar uma frase que fizesse a entrada do livro. Eu, em tempo, já tinha feito um livro, aqui há uns anos, em que tinha uma entrada com uma frase do Borges a abrir o livro. Vou à procura deste livro, o livro está completamente esgotado. É um livro de 1948, não existe em lado nenhum. Acabei por o encontrar aqui no Porto, ali no Alfarrabista, em Alves Reló, ali o Manuel Ferreira, lá em cima, que no site dele tinha o livro e eu telefonei-lhe a perguntar se de facto era verdade e fui lá buscar o livro. E fiquei muito admirado com o livro porque, de facto, aquilo que eu li, dos textos que eu li, o livro é um livro muito pequenino, assim, nem tem lombada nem nada, é um livro muito fininho, tem 50 páginas ou 50 e tal páginas, e tudo o que se lia sobre a cidade de Santiago, no fundo, era aquilo que eu tinha fotografado e era a visão que eu tinha de Santiago. Fui explorar mais o porquê daquele livro e porque é que aquele livro existia daquela forma. Porque o livro reúne 6, vinha a saber depois que foram crónicas jornalísticas, mas no fundo eram 6 capítulos. 3 deles falavam de facto sobre Santiago de Compostela, mas falavam de um momento muito concreto e característico, que é o Urbano Tavares Rodrigues está em Santiago de Compostela em 1948. Ele termina, isto depois aqui o Carlos sabe mais estas coisas melhor do que eu, estas datas. Ele termina o curso de Letras em Lisboa e vai para Santiago de Compostela fazer um curso de verão. E está em Santiago de Compostela em julho e agosto de 1948. Ele, no ano anterior, começa a publicar no Diário de Notícias, começa a escrever para o Diário de Notícias, porque já o pai dele, também escritor e poeta, o Urbano Rodrigues, trabalhava no Diário de Notícias, tinha livros publicados, e há aqui esta discussão se ele foi mandado pelo Diário de Notícias fazer a reportagem das festas, não é, como veio aqui, das festas do Ano Santo de Compostela, ou se foi de facto fazer o curso de verão e ao mesmo tempo escreveu as crónicas, não é? A minha teoria é mais essa, de que ele foi fazer o curso e que o diretor do Diário de Notícias disse: está bem, a gente deixa-te ir, mas tens que escrever algumas coisas para o jornal. Mas também havia essa dúvida se isto tinha sido editado no Diário de Notícias ou no Diário de Lisboa. E eu fui à procura na Hermoteca de Lisboa se encontrava as crónicas e, de facto, encontrei no Diário de Notícias de agosto de 48 3 das 6 crónicas que estão no livro do Urbano. As 3 primeiras que têm a ver com a festa de Santiago. Curiosamente são publicadas na primeira página, todas,
a puxar depois para páginas interiores, o que lhe dá uma certa, não é, notoriedade já. Não esqueça que o Urbano tinha 25 anos na altura, não é? E fiquei, de facto, muito entusiasmado com esta escrita, mas a minha busca de uma frase para abrir este livro, comecei a sublinhar, e quando dei por ela já tinha muitas frases e já tinha quase metade do livro sublinhado. De maneira que optei, na altura, por reunir uma série de imagens e achar que podia trabalhar um bocadinho estas crónicas do Urbano, que ainda por cima eram mais ou menos desconhecidas, tinham passado despercebido, porque lá está, não apareciam nas biografias dele, umas vezes apareciam, outras vezes não apareciam, falava-se com algumas pessoas, não se sabia e tal. E nessa altura eu vou falar com a família do Urbano, com uma filha do Urbano, que é escritora também, a Isabel Fraga, dizer-lhe que se passava, e dizer que ia usar algumas frases, afinal não era só uma, eram várias, num livro que estava a fazer com fotografias minhas sobre Santiago de Compostela. E é assim que nasce, no fundo, esta relação com o Urbano. Claro que depois o Urbano, além do texto ser de facto, pronto, e vocês depois podem ver aqui no livro, parece que foi escrito de propósito, ou que eu tirei as fotografias de propósito para aquilo, mas nem é o caso. As fotografias já estavam todas feitas quando eu comecei a verter o texto do Urbano nas fotografias. Mas depois comecei a achar que só fazia sentido desta forma. E depois são aquelas coincidências que é... isto foi o ano passado, que é o Urbano fazia 100 anos este ano. Era uma forma também, se calhar, de se evocar a obra dele e de se falar da obra dele. E ainda por cima, a primeira obra editada. Não é? O que é que acontece? Ele edita isto no jornal e no ano seguinte aparece esse livrinho com estas 3 crónicas e mais outras 3 que nunca são publicadas nos jornais, mas que ele escreve sobre Santiago, sobre a Galiza até. Aparece uma da Corunha e tal. Entretanto, a filha do Urbano viu o meu trabalho e disse-me na altura que achava que o Urbano ia gostar muito das fotografias, porque as fotografias, se vocês virem, têm assim a estar um pouco onírico e que adaptavam-se muito bem àquilo que é a cidade, não é? O Urbano chamava-lhe a cidade medieval, a cidade da pedra. Santiago tem sempre aquelas características, está sempre a chover, está sempre escuro, fotograficamente é giro porque dá aqueles claros escuros e faz umas fotografias interessantes e tal, de maneira que o peso que a cidade tinha para ele, é a leitura que eu faço, o Carlos é um especialista em literatura, poderá fazer outra, não é? Mas eu, como leitor e fotógrafo, a leitura que eu faço é que é assim, quer dizer, o Urbano Tavares Rodrigues tinha 25 anos, quer dizer, vem do Alentejo, não é? Sol por todo o lado, não é? Tudo pintado de branco, e de repente chega à Galiza, aquilo deve ter sido um choque muito grande para ele, por um lado em termos visuais. Por outro lado, toda a carga que a cidade tinha, ainda por cima, com estas comemorações, que o Carlos depois poderá falar um bocadinho sobre isto, com estas comemorações que era o Ano Santo, não é? Como vocês sabem, o dia de Santiago, 25 de julho, calha a um domingo, não é? E há sempre aquela festa toda à volta do coisa. É o primeiro Ano Santo, não é? A seguir à Segunda Guerra Mundial e a seguir à Guerra Civil. Quer dizer, há outro, mas durante a guerra, não é? Ora, sem o problema da guerra na Europa, é o primeiro e é onde o Franco vai, no fundo, pedir graças a Santiago e, no fundo, associar aqui, e é isso que se lê muito nas entrelinhas das crónicas do Urbano, nas entrelinhas, esta questão da relação do Franco ou do fascismo com a Igreja e vice-versa, não é? E parecem umas crónicas de uma atualidade espantosa nos anos em que estamos a viver. E pronto, e eu acabei por montar, digamos, este livro desta forma, mas continuei à procura
de coisas que me fossem, pronto, alimentando, digamos, este projeto. E é aí que aparece aqui o Carlos Queiroga, porque eu, entretanto, de ler várias coisas, várias entrevistas do Urbano, vários textos sobre o Urbano e tal, sempre à procura destas questões que nunca encontrava em lado nenhum, só encontro num texto que o Carlos Queiroga escreve há precisamente 10 anos atrás, não é? Que calha no fundo no ano do falecimento do Urbano e no ano em que as correntes de escrita na Póvoa fazem uma homenagem aos 90 anos dele, que até foi assim uma coisa um bocado macabra, né? Quer dizer, que faz a comemoração dos 90 anos em abril, né? E ele vai falecer em agosto. Mas pronto, mas ficou registado e o Carlos escreve um texto sobre este livro do Urbano, no fundo, e sobre o Urbano. E que ia de encontro também àquilo que eu tinha lido nas entrelinhas e à questão da importância que ele dava a estas crónicas. E pronto, enviei-lhe um mail, o Carlos já ter ficado admiradíssimo de onde é que caiu este agora, mas respondeu-me e pronto, e a partir daí trocamos alguns mails e conversas mesmo pessoalmente lá, e o Carlos na altura até me disse, e eu fiquei com essa sensação depois, de facto na Galiza há um grande carinho pelo Urbano e pronto, e estas questões ainda por cima de estar a falar da terra deles, não é? Percebo isso. E disse-me na altura, qualquer coisa que tu faças, não é? Mais ou menos dizer, qualquer coisa que tu faças sobre o Urbano e sobre Santiago, nós estamos aqui, ajudamos, apoiamos e tal, vimos aqui. E pronto, e eu continuei com a minha saga, mas depois, passados uns tempos, achei que devia convidar o Carlos a escrever um texto para o livro que eu ia fazer, se ele teve essa amabilidade de aceder ao meu pedido e ao meu convite, e dei-lhe carta branca, não é? E ele fartou-se de escrever para aqui, então. Mas pronto, força. Mas acho que está um texto que, no fundo, quer dizer, não era que isto precisasse de justificação nenhuma, nem era preciso, digo eu, humildemente, que as minhas fotografias precisassem deste enquadramento todo, mas o que é certo é que depois achamos que seria importante falar destas crónicas especificamente e digamos, e à boleia disso, ou consequentemente disso, falar também do Urbano, e já que estamos digamos, a assinalar o centenário dele, era uma forma de evocar a obra dele e estes livros de viagens também, no fundo, que ele não escreve isto como isso, mas que depois no fim acaba por ser catalogado como tal. Depois este projeto acabou por ter, digamos, outra vertente, que foi o facto de eu retirar daqui deste trabalho, deste projeto, algumas imagens, e dessas algumas estão aqui, algumas que são estas que estão aí penduradas, para fazer uma pequena exposição, não tanto sobre o Urbano, não tanto sobre as crónicas dele, se calhar sobre Santiago, ou nem tanto sobre Santiago e sobre ele, quer dizer, passou a ser um trabalho que podia, no fundo, um projeto que podia ser olhado ou de uma maneira ou de outra. E que eu acabei por expor em vários sítios, lá está, num sítios com essa vertente mais de assinalar o centenário do Urbano Tavares Rodrigues, noutros porque são fotografias e porque era uma exposição de fotografias. Pronto, achei na altura que devia vir aqui à Unicep, como dizia o Rui, não é? Sendo associado há uns anos, e porque achei que a Unicep teria também vontade e gosto em assinalar o centenário do Urbano, eu podia colaborar, digamos, com este projeto e com estas imagens para que isso fosse diferente também, não é? Pronto. Entretanto, isto acabou por criar por ter pés próprios, e eu agora tenho aqui alguns sítios onde vou ter estas imagens e onde vou com o livro, no fundo, acabo por fazer aqui várias coisas, não é? Que é, no fundo, divulgar Santiago
não com aquela retórica do costume, dos caminhos de Santiago, da peregrinação, da Cidade Santa, não é nada disso. Nas fotografias, mas por outro lado também consigo pegar nestas crónicas fantásticas do Urbano e falar ou de uma coisa ou de outra. Por isso, para perceberem um bocadinho, digamos, o projeto, são imagens de Santiago. As imagens são feitas, não tem técnica nenhuma especial, mas não são aquelas fotografias todas focadas e recortadinhas a preto e branco da cidade, ou seja, aquilo que se poderia chamar o postal da cidade de Santiago de Compostela. É uma abordagem diferente, uma abordagem muito mais espontânea, muito mais, como escreviam, entretanto, não é? São assim umas imagens subtis, não é? E súbitas sobre a cidade. Por isso é que tem este movimento e este... há quem diga que é desfocado, mas não é desfocado, é digamos um movimento, e é no fundo um movimento da cidade que nos transporta se calhar para há 70 anos atrás, ou então até mais, de facto, para aquela cidade que o Urbano ainda via na altura, que era a tal cidade medieval da peregrinação e dos sacrifícios da peregrinação e de todas essas coisas. De maneira que resultou nisto. Eu espero que tenha uma boa receptividade da vossa parte, que vocês gostem. E é uma forma de facto, daqui passarmos para as leituras também do Urbano. O Rui fez o favor de pôr aqui este jornal que traz a primeira crónica, que no fundo a primeira crónica corresponde ao primeiro capítulo do livro do Urbano, e da qual se percebe que eu retirei daqui 2 ou 3 frases, ou 1 ou 2 parágrafos, e estão, digamos, no livro. Não é propriamente uma legenda. Eu tive o cuidado dos textos que fui tirando, de que a leitura deles a gente percebesse uma certa história e uma certa visão de Santiago de Compostela, mas isto pode ser de trás para a frente ou de frente para trás, não é provavelmente um livro seguido, não é? Mas pronto, mas eu gostava que o Carlos nos falasse um bocadinho, porque acho que nessa perspectiva do Urbano e das crónicas era importante perceber aquele contexto, não é, em que ele esteve lá, e aquilo que era o Urbano também, não é? Porque o Carlos conheceu o Urbano depois pessoalmente, porque também, como eu, descobriu este livro e começou a achar que devia saber mais sobre ele e sobre o autor, e chegou a falar com o Urbano sobre esse livro e sobre outras coisas, não é? Que pode também partilhar aqui connosco estas experiências.